A primeira pergunta é NQI, a pessoa não quis se identificar, e ele se faz a seguinte pergunta: o reavivamento da Rua Azusa foi um movimento genuinamente bíblico? Esse reavivamento foi um reavivamento pentecostal que se deu na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e foi liderado por William Joseph Seymour, um pregador afro-americano, e teve o seu início numa reunião em 14 de abril de 1906, em um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana, e continuou até meados de 1915. Esse avivamento foi caracterizado por experiências de glossolalia, que é falar em línguas estranhas, como aconteceu em Atos capítulo 2 e também em outras experiências que são relatadas no livro de Atos. Cultos de adoração e uma mistura interracial, no caso, várias pessoas de diversas nacionalidades estavam nesses cultos. Então esse é a origem, né? E realmente foi um movimento importante para as igrejas pentecostais. Vamos também ressaltar, nosso Natanael, que alguns entendem que o batismo com o Espírito Santo, que é muito mencionado no movimento pentecostal, teve início neste movimento da Rua Azusa, né? Mas isso está errado. Durante toda a história da igreja, desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, sempre houve batismo com o Espírito Santo. Toda a história da igreja sempre teve um grupo que buscou o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência e física inicial o falar em línguas. Acontece que durante a história da igreja houve um esfriamento, um esgotamento espiritual, e poucas pessoas buscavam uma comunhão profunda com Deus e não eram batizadas com o Espírito Santo. Então aqui, conforme o pastor mencionou, lá nos Estados Unidos, nessa época aí, lá por volta de 1906, 10 ali, quando houve esse movimento, alguns irmãos, lendo a Bíblia, entenderam que esta promessa era válida para todas as épocas e começaram a buscar a Deus de maneira mais intensa, ter uma comunhão mais profunda com Deus. Então houve um reavivamento. Aquele esgotamento espiritual foi diluindo e eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo, receberam este poder, esse revestimento de poder que capacita o crente para pregar o Evangelho com ousadia. E então esses irmãos inflamados pelo Espírito Santo começaram a divulgar a palavra do Senhor com mais intensidade. Então houve todo este movimento, onde surgiu a Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas, aqui no Brasil também, e esse movimento se espalhou e deu-se um movimento chamado Movimento Pentecostal. Mas nós somos muito mais do que pentecostais, né? Somos lavados e comprados pelo sangue de Cristo e acreditamos no batismo com o Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. E ultimamente tem surgido
essas igrejas chamadas neopentecostais, que muitas delas deturpam o evangelho, deturpam o genuíno movimento pentecostal, pregando teologia da prosperidade, maldição hereditária, cura interior, o poder de objetos, ponto de contato, teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com o movimento pentecostal. É chamado neopentecostalismo, então está totalmente fora da palavra do Senhor. Agora, concernente a esse movimento pentecostal, que dá muita ênfase ao batismo com o Espírito Santo, e hoje em dia tem igrejas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é válido. Dizem que foi somente para aquela época apostólica. Então hoje eles acreditam que não é possível alguém ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas, como se Jesus não fosse o mesmo ontem, hoje e eternamente. Chega o absurdo de dizer que foi somente para a era apostólica. Mas não é isso que nós entendemos aqui pela Bíblia. Nós lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 4, o Senhor Jesus dizendo: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então o Senhor Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo, que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. E isto aconteceu lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. E quando Pedro, em Atos 2, se põe em pé e ele prega ali no dia de Pentecostes, falando sobre este dom, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, ele fala assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, qual promessa? A promessa que Jesus falou: sereis batizados com o Espírito Santo. Então Pedro agora está se referindo à promessa de que Jesus nos deixou, que seríamos batizados com o Espírito Santo. E o que é que agora Pedro fala? Que foi somente para aqueles dias? Não. Pedro fala: porque a promessa, o batismo com o Espírito Santo, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então aqui dizer que a promessa do batismo com o Espírito Santo era somente para aquela época, está contrária ao ensinamento da Bíblia. Porque Pedro está dizendo que é para vossos filhos, para eles, para os filhos deles e para todos os que estão longe, não somente ali a comunidade judaica, mas para os gentios também, e tantos quantos Deus chamar. Deus nos chamou, me chamou, chamou o Senhor, chamou Lucas, chamou quantas pessoas são chamadas hoje. Então esta promessa é para todos os salvos. Então nós também entendemos, quando abrimos a Bíblia lá em Atos 10, quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, ali também eles foram batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 44, diz o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo. São expressões que a Bíblia usa: caiu o Espírito, batizados com o Espírito Santo. E os fiéis
que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Por quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então aqui, gentios receberam a Cristo como Salvador e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito, e começaram a falar em outras línguas. E alguém pode falar, não, mas aqui não está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Vamos ver então, Atos capítulo 11. Pedro é chamado para explicar para os apóstolos o que aconteceu na casa de Cornélio, porque ele era gentil. Então, em Atos capítulo 11, versículo 15, Pedro está explicando, e ele fala o seguinte: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. E o que foi que ele falou? E lembrei-me, Pedro falando, lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo aqui, aquilo que aconteceu na casa de Cornélio foi o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor Jesus mencionou. Então, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, tendo como evidência inicial, evidência física, o falar em línguas. E ainda hoje, o Senhor Jesus continua batizando com o Espírito Santo. E esse batismo é um revestimento de poder, uma capacitação sobrenatural para fazermos a obra do Senhor. E é por isso que as igrejas pentecostais, genuinamente pentecostais, bíblicas, crescem de maneira assustadora. Todos ficam espantados. Como pode o crescimento das igrejas pentecostais que buscam o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Estão revestidas de poder. E hoje nós precisamos buscar esse batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que a igreja possa crescer. Os dias são difíceis, os sinais da vinda de Cristo estão patentes, temos que pregar o Evangelho, não podemos pregar um Evangelho frio, apenas teórico, mas um Evangelho de poder. E este Evangelho de poder é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então este movimento da Rua Azusa, sim, foi um movimento bíblico, mas não foi apenas este movimento. Em toda a história da igreja sempre houve batismo com o Espírito Santo. E hoje também o Senhor pode dar um novo reavivamento, como aconteceu com os irmãos ali na Rua Azusa, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Podemos ainda acrescentar, dentro desse raciocínio, que os apóstolos, eles sempre utilizavam de algumas experiências e palavras dos chamados profetas. E quando Pedro deu esse discurso no Pentecostes, ele utilizou o texto de Joel, capítulo 2, onde tinha essa promessa. Então entendemos que essa promessa, ela também foi se estendida para os nossos dias. Podemos citar também que no Antigo Testamento, vários servos do Senhor eram como que cheios do Espírito Santo de Deus, né? Temos o caso, por exemplo, de Davi, um jovem cheio do Espírito Santo. Agora, na história da igreja, vemos vários avivamentos, até nesse meio tradicional. Se você lê a história da igreja e lê algumas biografias, como Lloyd Jones, que foi pastor na capela de Westminster, era uma pessoa que teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele deve ser bem-vindo. A pessoa que cria resistências
é uma pessoa que está deixando de usufruir uma posição, por exemplo, de entrar no Santo dos Santos, como o sumo sacerdote adentrava num lugar mais íntimo com Deus. E essa é uma experiência mais íntima com Deus que todo cristão verdadeiro, um cristão que está consagrado, santificado, ele deve buscar essa intimidade com Deus. Pastor, também é bom a gente esclarecer que o batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta e subsequente à salvação. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. Todo crente em Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem o Espírito Santo. Mas este revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo, é uma experiência subsequente à salvação. E distinta, que alguns entendem que não, quando eu aceitei Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, você recebeu o Espírito Santo. E tem algumas igrejas, pastor, que infelizmente proíbem os crentes de falarem em línguas. Olha que absurdo. Uma coisa que é bíblica, eles proíbem os irmãos de falarem em línguas estranhas e até zombam. Igrejas tradicionais chegam a dizer que o crente que está falando em línguas está falando a língua dos demônios. Olha que absurdo. Então vamos ver o que Paulo fala. Paulo proíbe os irmãos de falarem em línguas na igreja? Não. Nós encontramos lá em a primeira carta do apóstolo Paulo, Coríntios, capítulo 14, Paulo fala assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Você, pastor, que proíbe aí os irmãos de falarem em línguas, olha o que diz a Bíblia aqui: não proibais falar línguas. Qual é a alta recomendação? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, alguns entendem que este decentemente e com ordem é proibir de falar em língua. Aqui está falando de exageros. Mas não podemos proibir, não proibais falar em línguas. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, fala o seguinte: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, mostrando, e no versículo 5, olha o que Paulo fala: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. O apóstolo Paulo está dizendo: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. O apóstolo Paulo está dizendo: procurai com zelo profetizar. O apóstolo Paulo está dizendo: não proibais falar línguas. Aí vem aí alguns pregadores proibir os irmãos de falarem em língua. E nos criticam muitas vezes quando nós pregamos sobre o batismo com o Espírito Santo e a necessidade do crente ser batizado com o Espírito Santo. Vamos ficar com a Bíblia. E nosso jovem Lucas, qual a sua experiência com o Espírito Santo? A experiência com o Espírito Santo é uma coisa renovadora na nossa vida, a nossa intimidade com Deus, quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida íntima de oração, como diz em Mateus 6. Buscai o reino de Deus, fechando a sua porta no seu quarto ali, e não uma festa como a gente vê em muitas igrejas, rodopios, bagunças. Quando a gente entende que o Espírito Santo ele fala com cada um de maneira íntima, de maneira ali no seu coração, e não uma festa zoadeira, a gente entende a beleza e a magnitude que é você viver uma vida
com o Espírito Santo. Então, o genuíno batismo no Espírito Santo não é o que muitos cristãos ou muitas pessoas veem na TV ou em outros lugares. Acredito que o genuíno batismo no Espírito Santo, claro que uma vez ou outra aconteceu um grande mover na igreja, acredito que não tenha nenhum problema, mas onde as pessoas se ridicularizam, pessoas passam vergonha e dizem que é algo do Espírito Santo, eu acredito que isso já ultrapassa o limite daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então, como o pastor Edson Miranda disse, ficamos com a Bíblia. Sobre isso que o irmão está falando, é bom a gente esclarecer que existe uma diferença, né, entre a manifestação do Espírito Santo, que é bíblica, é genuína, como o irmão falou, e a reação à manifestação do Espírito Santo. Então tem alguns irmãos que exageram na reação. O Espírito Santo está operando na vida dele. Mas por não ter muita maturidade espiritual, por a igreja não ter uma base doutrinária, a reação a esta manifestação, às vezes extrapola. A pessoa grita, a pessoa pula, a pessoa se joga no chão. Isso aí está por fora. Isso é uma reação que a pessoa está tendo e não sabe se controlar. Mas existe a manifestação genuína e a pessoa então vai tendo esse controle e vai se adequando a fazer como Paulo falou, tudo decentemente e com ordem. Agora é muito perigoso também, às vezes, a gente dar uma opinião, a pessoa está tendo uma reação exagerada à manifestação do Espírito Santo e a pessoa vai e atribui aquilo à obra do demônio. É perigoso. A pessoa muitas vezes ali não tem maturidade, é um novo convertido, está muito alegre e faz algumas coisas que... algum exagero, e precisamos ensinar, ajustar, mas não condenar dizendo que aquilo é uma manifestação diabólica. É perigoso e é pecado isso aí.